excelentíssimos membros da mesa diretora desta Casa Legislativa, excelentíssimos senhores demais vereadores, ilustríssimos companheiros, amigos da agentes comunitários de saúde do município de Salgueiro. Cumprimento a todos os meios de comunicação, principalmente a rádio Asa Branca, que neste momento continua dando apoio a esta sessão legislativa. Hoje é um dia especial para mim, porque nesses dias nós tivemos a felicidade de compartilhar aqui no município de Salgueiro por 24 anos com essa categoria que nós conhecemos de perto, que nós vivenciamos ontem mesmo, para provar a todos que eu não estou aqui com proselitismo e nem sou de bajular ninguém. Todo mundo sabe que quando eu venho a esta tribuna, eu venho falar com meu coração e não para querer que alguém me ache que eu estou querendo puxar alguma sardinha para o meu prato, de maneira nenhuma. Então, eu tive a felicidade ontem de ser lembrada por Josenilda, anteontem, dos 24 anos dos agentes comunitários de saúde, que por vezes datas especiais nos foge da memória, principalmente quando a gente já está depois dos sexagenária, né? Mas, Josenilda, telefonei, conversei com o presidente da Câmara para que a moção não se tornasse algo pessoal, porque nós temos que provar a este grupo que existe um coletivo que reconhece um trabalho também coletivo. O trabalho não é individual dos agentes comunitários de saúde. Para que Salgueiro se destaque, é necessário o trabalho de todos. Nós fazemos parte de uma corrente. E os agentes comunitários de saúde são importantíssimos, sim, pelo período que estão na luta. Então, eu fiz uma moção de aplausos, número 43, de 2005, cuja ementa formula votos de aplausos aos agentes comunitários de saúde do município de Salgueiro e dá outras providências. Eu vou ler como eu fiz, mas, logicamente, nós vamos fazer alguma alteração se os meus companheiros aceitarem em que essa moção não seja da vereadora Mana, mas seja de toda a Câmara de Vereadores desta Casa. A vereadora que a esta subscreve, no uso de suas atribuições, resolve formular sinceros votos de aplausos aos agentes comunitários de saúde pelo brilhante trabalho que vem desempenhando no município de Salgueiro. O agente comunitário de saúde foi institucionalizado com Lei 8.080, de 19 de nove de 1990, do Sistema Único de Saúde, cuja competência é o estabelecimento de ações e serviços de saúde de instituições públicas no âmbito federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, das administrações diretas e indiretas e fundações mantidas pelo poder público. O agente comunitário de saúde do município de Salgueiro foi implantado em 9 de dezembro de 1991, tendo como exercício de suas atividades a prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, cujas atribuições, dentre outras, a utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e socioculturais das comunidades e o registro para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à saúde. Diante do exposto e em observância às competências estabelecidas e o cumprimento das atribuições dos agentes comunitários de saúde do município de Salgueiro, observadas as grandes diferenças na qualidade de vida dos munícipes assistidos, destaca-se a redução da mortalidade materno-infantil e outros avanços que contribuíram para que o município fosse agraciado com várias premiações e reconhecido como destaque nacional na área. Então, provando a vocês que vocês fizeram parte, eu lembrei aqui, antes do discurso de Josenilda e de outros, que foi lembrado aqui, que vocês foram parte importante na premiação do município de Salgueiro. Portanto, é nosso simples gesto, porque se conhece de fato e de direito as atribuições e as ações e os comportamentos de vários agentes comunitários de saúde. Reconhecendo que a Associação das Mulheres de Salgueiro também, nos seus 23 anos, portanto, um ano a menos do que os agentes comunitários de saúde, nós fazemos sempre um trabalho integrado quando esses agentes comunitários de saúde, como os agentes de endemias, participam do processo de seleção e do processo de acompanhamento daquelas crianças e daquelas gestantes assistidas no programa do Leite de Pernambuco. Como também é a questão quando a gente tem sempre aquela interação, no momento em que a gente tem que ter aquele diálogo constante com a agente comunitária, com as agentes comunitárias de saúde, para fornecer no tempo dos acompanhamentos, dos relatórios que nós fazemos para serem enviados para Recife e para Brasília, do controle nutricional dessas crianças, inclusive a vacina, o peso, a altura, o que foi que aconteceu nesse período. Então, nós também não fazemos um trabalho isolado. Reconheço também, porque ando muito na área rural e destaco aqui uma pessoa da área rural que eu conheço muito e também faz esse trabalho junto com a Associação de Mulheres na nossa sede, que é a agente comunitária de saúde ali da área do Sítio Feijão, onde a gente tira o chapéu porque acompanha diuturnamente aquelas pessoas que é Marinês Antônia. Então, são esses depoimentos que a gente tem a fazer aqui. E não é gracioso. Eu gostaria de dizer a nossas amigas, agentes comunitários de saúde, que não é gracioso, não é gracioso essa moção de aplausos que a gente faz para vocês. Vocês fizeram por merecer esta moção. Deu 2 minutos. Então, meus amigos, com um grande abraço e que continuem desempenhando este trabalho, porque quando se faz o bem, nós não estamos sem esperar retorno, nós estamos fazendo um investimento que, logicamente, esse investimento de fazer o bem e de fazer as coisas só com o coração, não esperando uma recompensa, nós temos um retorno e um retorno maior, aliás,
nós temos um retorno tão grande que não se compara a esses investimentos financeiros que estão na moda por aí. Então, um beijo no coração e um abraço a todos. Vereadora. Eu gostaria com... Quem falou? Tá em tempo ainda, deram 2 minutos a senhora. Mas é porque eu tinha os assuntos só para... Eu gostaria só... Ele me deu 2 minutos e eu estou nesse tempo agora. Tá, eu okay. gostaria só de colocar aqui algumas aberrações que foram colocadas por esses vereadores aqui em relação às emendas. Se você não lê, você tenha o cuidado para olhar o que você está votando. Eu votei contra todas as emendas. Agora, porque eu votei, eu coloquei, baseado em que artigo do regimento interno eu votei. E mostro a vocês. Eu vou colocar no tal dos Zap, nos e-mails, aonde for, para que vocês avaliem, para que o povo de Salgueiro avalie que nível de vereador se tem e por que Mana é diferente. Não quero ser melhor do que ninguém. Agora, eu tenho uma responsabilidade muito grande no trabalho que eu faço. Eu disse, não só foi uma vez, nesses 20 anos que eu sou vereadora, eu digo, eu não voto em nada sem ler. Antes da reunião, eu não recebi e fiquei pedindo as emendas para se ler. Eu votei contra e dei por escrito para eles fazerem o proselitismo que quiser. Porque estão todas erradas, tanto na redação como na parte legal. Até o parecer da Comissão de Justiça e Redação de Leis está errado. Isso foi depois que eu votei contra, porque eles não me entregaram para eu ler, que eu... Aí depois é que eu fui observar. Gente, como mais é 2 que minutos, vocês... colega. Mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Como é, muito obrigada, senhor vereador. Como é, eu vou só dar um exemplo aqui a vocês. Como é que você faz uma emenda para a construção e recuperação das quadras de esporte no CSU, Riachinho, só um exemplo. Santa Margarida, Rua Antônio Trapiá e Pau Ferro, no 4º distrito. Anulação de R$20 mil da seguinte dotação orçamentária. Anulação, aí tem o número da anulação, para anular recuperação e reforma de quadras poliesportivas. Como é que você pede para reformar as quadras e anula a dotação orçamentária? E todos eles fizeram da mesma forma, está aqui, que eu não estou mentindo. Então, mais de uma. Por que ficam com essa? Agora, se juntam, eu disse e digo sempre. Eu prefiro, meu pai me ensinou, que antes só do que mal acompanhado. Então, eles se uniram aqui realmente. Se uniram, fizeram e estão querendo dizer que são bons. Agora, nenhum leu. Eu desafio para dizer, São Maria vai com as outras. Por que eu digo que São Maria vai com as outras? Porque teve gente que se traumatizou porque não votou a favor. Então, eu provo aqui, estão assinadas, não fui eu que criei. E tem mais coisas, que se começarem a mexer muito, nós vamos além do que a gente já tem aqui, as provas que não fui eu que criei. Eu pedi antes, por favor, me entreguem antes, para eu ler, para eu ver como é que eu posso ver no orçamento. E a aberração foi maior do que o que eu esperava. Então, senhores vereadores, tenham respeito por esta vereadora que, no uso do seu direito democrático, votou contra, porque nada impede do prefeito fazer. Agora, anular dotação que é para fazer quadro, dotação que é para abrir poço, você anula para abrir poço. Que negócio é esse? Que contradição é essa? Muito obrigada, eu só gosto de dizer, porque agora eu faço como a Ofélia, me perdoe, quando se tem certeza e se tem documento na mão.
Um beijo no coração, que Deus nos proteja e nos dê sempre essa clareza de espírito e de consciência. Uma emenda que foi aprovada pela minha pessoa, a emenda da minha pessoa, que foi aprovada por todos os vereadores, menos pela vereadora Mana, que votou contra, e eu peço aos vereadores que vejam as palavras que essa vereadora que saiu da tribuna usou contra todos os vereadores. Ela chamou todos de burro. Eu não admito, senhor presidente, uma pessoa usar a tribuna atingindo todos os vereadores. As minhas emendas, elas anulam a dotação de dentro do orçamento. A gente criou uma emenda no orçamento que o prefeito possa pegar esses 20 mil e colocar 1 milhão e reformar as quadras. A gente não está anulando a emenda, senhora vereadora. A gente está anulando dentro da dotação do orçamento para ser criada. O que foi criado e aprovado pelos vereadores para ser construído dentro de Salgueiro. Então a gente fica triste quando um parlamentar usa a tribuna para atingir todos. Então, vereadora, a senhora toma postura de vereador e respeite esta casa. Muito obrigado. Quem exige respeito sou eu, Pois porque não, aí saiu na rádio e saiu em todo canto. Agora, nós temos, se achar que eu faltei com o respeito a vocês, então fiquem à vontade para qualquer coisa. Agora, quem primeiro foi para a tribuna e foi para as rádios não foi a vereadora. Agora o senhor disse que pós os vereadores se pronunciarem, aí a questão de ordem. Concedo a questão de ordem para o vereador Eu Eugênio. tenho muito respeito pela companheira vereadora Mana, mas se tratando da maneira como ela se portou na tribuna, sobre as emendas, eu quero só justificar a minha parte como vereador e representante do povo, que eu não preciso de estar aqui nesta casa enganando os senhores e senhoras. Eu quero dizer que essas emendas, elas são feitas porque isso é requisito, é autonomia que o vereador tem para fazer no Legislativo, assim como os deputados federais e senadores, como os deputados estaduais. Assim também tange a Câmara de Vereadores fazer esse papel, que são nada mais e nada menos do que benfeitorias que é cobrada pela população. E a população, nós fazemos aqui nesta casa requerimentos, indicações, e nós não somos atendidos porque o gestor ele não é obrigado a atender esses requisitos. Mas se tratando de coisas prioritárias, a gente pode mostrar para o gestor, para o secretário que esteja à frente daquilo que é requisitado pela população, e ele tem um devido atendimento, porque isso pode implicar em crime. É você omitir-se a fazer aquilo que é de desejo de uma população quando se trata de atos prioritários. Então essas emendas, elas são legítimas. Os senhores não saiam daqui desta casa, como eu vi uma amiga, dizendo que anular a dotação era para fazer só aquilo que estava dentro... Não, negativo. É feito o mínimo e o prefeito ainda faz se quiser. Porque tem toda a questão do funcionamento relacionado ao orçamento. Então, dentro dessa situação, dentro dos estudos que é feito com com seus assessores, não é? Assessores jurídicos, assessores técnicos, né, de todas as áreas do município, que trata da administração pública e do direito e da presteza de serviço à nossa população. Então, o gestor ele tem essa natureza. Né? Então, as emendas, elas são legais, não é inconstitucional, e as emendas elas são feitas para mostrar ao prefeito a necessidade, apontando a ele a necessidade que ele tem para prestar serviço à nossa população. Eu quero que vocês entendam, não estou aqui jamais contrariando, a vereadora pode falar o que ela quiser. Ela tem o direito, é prerrogativa da vereadora de opor-se a qualquer um documento que nós fizemos nesta casa. Agora, nós temos uma propriedade de nos defendermos também, porque nós não queremos ser aqui uns praticantes errôneos, oportunistas, sem vergonha, mentirosos para a nossa população, quando ela não nos colocou nesta casa para tal. Ela colocou nós aqui para nós ter respeito pelas pessoas, para nós trabalhar em detrimento e em defesa daquilo que as pessoas requerem. Então, está aqui, senhores e senhoras, a realidade. Senhor presidente,
Questão de ordem. Colega, prossiga. É bom que saibam que existe a emenda anulativa e a emenda impositiva que foi aprovada nessa casa. Foi aprovada. As impositivas foram aprovadas no ano passado, por proposta, concorda, do vereador André Cacau. E nós teríamos que aproveitar, depois que a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que ela veio para cá, nós teríamos o direito de fazer emendas que não fossem anulativas. 5% do orçamento, se você tem 6 milhões dividido pelos vereadores, nós teríamos o direito de emenda. Então é bom também que a gente se atente a isso em 2016, para que a gente faça logo após o recebimento da LOA. É questão de ordem. O vereador Auremar primeiro e depois Vossa Excelência, ok? Concordo, me irmã, com as palavras dos vereadores Eugênio e do vereador Nemédio. Na questão das emendas, Eugênio já falou tudo que eu queria falar, Eugênio, com muita propriedade, mas eu quero pedir à vereadora que tenha mais respeito com os vereadores, com a Câmara de Vereador, que ela faltou com respeito com a Câmara de Vereador, faltou, não fomos nós que faltamos com respeito a sua atitude até onde ela teve, não. Foi ela que faltou agora mesmo com respeito com a Câmara de Vereadores. Porque aqui não tem ninguém fazendo arrumadinho. A gente não faz aqui arrumadinho, a gente luta pelo direito que todos têm. Assim como qualquer um que fizer uma emenda, que eu souber que é para o bem, que é para ajudar, qualquer documento que seja, que é para ajudar, a gente está pronto para ajudar. E não para criticar, como sempre, a vereadora Mana, ela gosta de criticar tudo que os vereadores fazem. 100% do que os vereadores fazem aqui, eu vejo crítica dessa vereadora. Só quem faz a coisa correta, para ela, é ela. Então, me desculpa, mas ela faltou com grande respeito com a Câmara de Vereadores, com todos os vereadores, todos os vereadores. Senhor presidente. A palavra está com o vereador Augusto Matias. Alô. Presidente, questão de ordem. De início, eu quero solicitar de início a cópia desse CD, dessa ata. E quero parabenizar o nosso companheiro Márcio Memédio e Eugênio pela sua explanação, que nenhuma emenda dessa daqui está trazendo, não está trazendo prejuízo a nenhum do município. E quero dizer que a nova companheira Mana, ela faltou com respeito a essa casa. Uma pessoa estudada, formada, tem sua graduação, mas faltou de respeito a essa casa. Porque aqui não tem nem um burro aqui nessa casa que eu conheço. Nem um burro chegou aqui ao poder dessa casa. E quero dizer, pode ter menos pessoas esclarecidas. Eu já disse aqui várias vezes nessa casa que eu não tenho formatura, mas tenho educação para entrar em qualquer canto. Sair e entrar. A minha formatura que eu arrumei foi na zona rural, trabalhando, e cheguei, a minha formatura, minhas unhas cheias de terra. Mas tenho educação e sei entrar em qualquer canto. Não preciso estar com a mão cheia de anel para chegar a uma situação dessa, que nessa casa não tem nem um jumento e nem um burro. Essa casa tem vários menos estudados. E quero dizer que a senhora faltou com respeito nessa casa. Não é assim que se trabalha, que não diz nosso companheiro Auremar. Porque se não for ela que indique, tudo é errado. Só quem faz a coisa certa é ela. E aqui nessa casa ninguém tem arrumadinho não. Aqui não tem mensalão não. Aqui não tem lava-jato não. Aqui não tem Zé Loto não. Aqui tem gente de capacidade, honesta de trabalhar pelo povo do município de Salgueiro. Muito obrigado.
a questão de ordem também, vou falar aqui do que eu ouvi desde ontem, que eu escuto de alguns vereadores, quando se fala na questão das emendas, dos valores. Então, se diz assim, querendo, tá no ar, tem milhares de pessoas ouvindo a fala nossa aqui, e dá a entender que nós que colocamos as emendas fomos infantil, mas não foi. Eu quero que vocês escutem, que o povo escute isso, e os agentes comunitários que estão aqui também, que ouviram aqui ao vivo e a cores, né, que as emendas, a Constituição Federal diz que não pode ter nenhuma abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização do Legislativo, né, e não indica valores. Então você pode botar R$1 para as 5 ambulâncias, eu podia ter botado lá R$1, é melhor do que eu botar 300 mil, que é o valor dos 5 carros, porque se eu botasse 300 mil, eu teria que ter anulado de algum lugar dentro do orçamento que eu podia atrapalhar a administração do prefeito. Então, como a emenda não precisa de eu colocar valor, nós colocamos R$50 mil, que no caso R$10 mil para cada ambulância, porque o prefeito, tendo a capacidade de comprar esses carros, ele vai anular de onde ele acha que pode anular sem prejudicar a administração. Então, o que falta é os vereadores fazer como eu, que já sabia disso, mas não tinha certeza, e ali pedir para tirar uma cópia da Constituição Federal, do artigo 167 da Constituição Federal, o parágrafo 5, diz que é de obrigação do Legislativo aprovar dentro do orçamento o crédito suplementar, e depois que o prefeito, quando ele for, que ele coloca os valores, não é obrigado a colocar valor. Então vamos dar continuidade à nossa reunião. Eu gostaria, por uma questão de ordem e por um direito de resposta, eu gostaria 3 minutos, vereador. Tem o meu direito de resposta, que juridicamente corresponde ao tempo que os vereadores usaram para citar a minha palavra. Os 3 minutos é pela questão de ordem, segundo o regimento. Eu gostaria de dizer a vossas excelências que em nenhum momento eu me antecipei para fazer crítica a nenhum vereador. Foi a primeira história que eu passei ali. Em segundo, eu pedi a vocês, roguei, para me entregar no dia 1º, antes de começar a reunião. Não me entregaram nada. Quando eu, então, intempestivamente, quando se coloca segundo o regimento, foi por isso que eu dei a matéria, fiz o meu voto em separado, porque o regimento me faculta isso, de fazer meu voto em separado, porque era o meu. E eu fiz sozinha para não influenciar, ou possivelmente influenciar alguém. Entreguei de última hora aqui, na hora da votação, antes da votação. Por quê? Porque em nenhum momento eu chamei ninguém de burro, nem de jumento, nem de nada. Agora, as pessoas interpretem como quiser e achar que deve interpretar. O que eu mostrei é que eu só votei contrário pela intempestividade da apresentação das matérias ou das emendas, ferindo frontalmente o artigo do regimento interno. Segundo, quando eu cheguei em casa com mais calma, eu digo, meu Deus, será se eu errei? Errar eu não errei, porque vocês entregaram as emendas, apesar de terem colocado a data do dia 10, olha as falcatruas, colocaram a data do dia 10 de novembro. Se elas estivessem aqui desde o dia 10, no dia 1º eu não estava rogando a eles para me dar a cópia das emendas para ler.
Então, as coisas têm que ser colocadas não com emoção, não com azedume, mas com a razão. E, por isso, eu digo aos nobres vereadores, não faltei em nenhum momento com respeito, mas eu vi os grupinhos ali assinando e colocando datas. Depois, eu peguei, gente, está aqui, está assinado. O parecer da Comissão de Justiça e Redação de Leis, inclusive assinado pelas vossas excelências, presidente, cujo presidente é o senhor Augusto Matias, relator Márcio Nemédio e um membro aqui que aqui está. E em nenhum momento na Comissão de Justiça e Redação de Leis, está aqui assinado, e Adinaldo Barros. Então, em nenhum momento eles colocaram aqui, analisando acuradamente o projeto de lei em epígrafe, que foi o projeto de lei número 13/2015, aí tem dizendo, oriundo do Poder Executivo, constatamos que o mesmo se encontra revestido de todos os requisitos essenciais e formalidades legais, estando, portanto, provido dos meios legislativos para a lavratura do ato, razão de se opinar com parecer favorável à sua aprovação. E aqui está assinado por vossas excelências. Eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém. E eu só fui quando eu vi no rádio 2 vereadores se colocando, e hoje, talvez se ninguém tivesse se colocado, eu também não tivesse ido mostrar o porquê, porque não é interessante que vossas excelências acusem quem votou contra e diga que está fazendo o bem à comunidade de forma errada, eu não. Quando se junta pessoas para a ilegalidade, aí já não é uma situação que eu faça parte. E eu disse, não quero ser melhor do que ninguém. Há muito tempo que eu digo aqui nesta casa, não coloquem nada intempestivamente, porque esta vereadora não vota a favor. Eu tenho que ler, eu sou obrigada a ler, para poder dizer se está correto ou não. Então, depois, senhor presidente, eu percebi umas outras alterações. E vossa excelência, senhor presidente, quando citou, aí é suplementação. E aqui em nenhum momento se tratou de suplementação. Aqui foram emendas, não foi emenda suplementar, foram emendas modificativas ao projeto de lei. Então, não foi emenda suplementar. Muito obrigada. Senhor presidente, só para concluir a fala da vereadora, as emendas foram aprovadas por esta casa, e a vereadora atingiu esta casa na hora que ela disse, veja o nível desses vereadores, que foi aprovado por todos nós. Então, chamou nós de jumento. Eu quero dizer à vereadora que as emendas foram encaminhadas ao prefeito do município, onde ele vai sancioná-las. Ele é quem tem o poder de mandar para esta casa, dizendo que as emendas estão erradas. A gente vai aguardar, vereadora, a decisão do prefeito. Se ele reprovar nossas emendas, se ele vetar as emendas, ele vai dizer o motivo, se estão errados ou se estão incondicional. Então, quem vai dizer futuramente é o jurídico de lá da prefeitura, se vai sancionar o projeto sem emenda ou com emenda, alegando que as emendas estão erradas. Então, a gente vai aguardar. Senhor vereador, eu respondo por mim, não respondo por prefeito. Então, a senhora não pode chegar nessa casa e dizer que as emendas estão erradas. Vamos aguardar o prefeito do município. Então, se ele sancionar as emendas, elas estão corretas. Se o prefeito, ele não vai sancionar o negócio que esteja errado. Eu respondo Senhor presidente, são as minhas palavras e muito obrigado. Eu respondo por mim.